Tudo Posso de volta agora nas suas tardes, né? A partir das 4h30 nós vamos juntos fazendo esse programa delicioso, sempre com convidados especiais e, como eu sempre falo, né? Convidados com assuntos que fazem diferença no nosso dia a dia. E você sabia que o câncer de próstata é o mais comum entre os homens, ficando apenas atrás do câncer de pele? Todos os anos, 1,1 milhão dos homens são afetados, provocando 307 mil mortes no mundo, isso de acordo com uma ONG britânica, a Cancer Care. Por isso, iniciativas como o Novembro Azul estimulam a detecção precoce através de 2 exames que devem ser feitos anualmente depois dos 40 a 50 anos, principalmente o exame do toque retal. E para tirar todas as suas dúvidas sobre a doença, reforçar a importância da prevenção, nós estamos recebendo aqui o Dr. Vitor Miyaguchi, é isso? Miyaguchi. Perfeito. Seja bem-vindo, Dr. Vitor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos lá, câncer de próstata. Ainda existe um certo preconceito em relação a esse assunto, né, doutor? Sim, existe. Muito em conta do exame, né? O exame de retal digital acaba trazendo um pouquinho de dificuldade do homem chegar ao consultório por um pouco de preconceito, né? Isso é uma coisa que a gente costuma ver mais nas gerações passadas, né? Adultos dessa geração agora dos homens de 50, 60 anos já vêm procurando o consultório com uma frequência maior e até de livre e espontânea vontade. A medicina não chegou a avançar a outros pontos, a ponto de dispensar o exame de toque retal, doutor? Seria o mais seguro ainda? Ainda a gente não tem como dispensar o exame de toque retal, né? Existem estudos que tentam mostrar para a gente, de repente, a frequência, né? Se ele é necessário ser feito todos os anos, se ele é necessário ser feito uma vez a cada 2 anos, mas ainda a gente não tem nenhum consenso, né, que afaste o exame retal digital dentro da consulta para a investigação do câncer de próstata. Existem outros exames que podem completar o diagnóstico, seria isso? Sim, né? Basicamente, o diagnóstico ele é feito, né, a partir da consulta, a partir da dosagem de sangue do PSA, né, que é o antígeno prostático específico, e associado ao exame físico digital, né, associado ao toque retal. Existem a questão da substituição do exame retal, né, gira muito em torno do aparecimento de uma forma de diagnóstico que seja tão ampla, né, quanto barata, para que isso aí possa ser aplicado numa população geral. Tá certo. Né? Então, se a gente for comparar o preço cobrado, né, por exame de PSA, ele é infinitamente maior do que o preço cobrado de um exame retal, né, num toque retal. Né? Então, a gente ainda não tem nenhuma outra possibilidade de troca, né, do exame retal, porque é como se você fosse num cardiologista e ele não auscultasse o seu coração, entendeu? E ao urologista, né, para conversar a respeito da saúde da próstata, ele não fazer o exame retal, não faz parte da consulta completa. Doutor, a idade mínima para procurar um urologista para começar essa prevenção? Certo. Basicamente a partir dos 50 anos, Rafael. A gente sempre pergunta na consulta, quando o homem tem algum parente de primeiro grau que tenha problemas na próstata, ou uma hiperplasia de próstata benigna, ou mesmo um câncer de próstata, para essa pessoa a gente começa a partir dos 45 anos. Né? Existe uma hereditariedade importante no câncer de próstata. Então a gente começa mais cedo nessa pessoa. Parente de primeiro grau seria o pai, é isso? Pai, irmão mais velho, tio, né? E a gente também começa mais cedo nos negros. Né? Por quê? Porque nos negros é sabido que o câncer, quando atingindo o negro na idade mais jovem, ele tem uma característica mais agressiva do que comparado com brancos, com caucasianos e com orientais. Tem uma explicação para isso? São questões genéticas mesmo, né? Isso aí é uma coisa que a gente ainda não tem um total conhecimento. Mas a gente sabe, né, a partir de resultados de cirurgias e de biópsias, né, que o câncer ele é diagnosticado no negro, na maioria dos casos, em estágios mais avançados, né? Então, por assim, a gente começa a investigação mais cedo na esperança de conseguir um diagnóstico precoce. Agora, doutor, aquele homem que já passou pelo consultório, fez o exame, detectou que não tem absolutamente nada. Certo. Ok, perfeito? Eu não preciso, já estou livre e nunca mais aparece no consultório. Está errado? Não, na verdade, sim, está errado. Está errado. Né? Está errado. E isso aí acontece bastante, porque a próstata ela não só traz problemas com o câncer, né? Existem outros problemas da próstata
que, como por exemplo o próprio crescimento dela, né, que é chamado de hiperplasia prostática benigna. Eu gosto de dizer que a hiperplasia prostática ela é uma consequência do envelhecimento do homem. É, né? natural que isso aconteça. Isso, ele é o esperado que aconteça, né? Assim como, por exemplo, a pessoa vai ficar com cabelo branco com envelhecimento, né? Algumas pessoas têm o cabelo branco ou grisalho numa idade mais jovem, outras ficam com o cabelo mais velhos, né? Alguns homens têm um crescimento mais intenso da próstata numa idade mais jovem, outros só no final, né? Só quando estão ali nas últimas décadas de vida, né? Mas é por essa razão que acaba sendo difícil. Às vezes o homem vai lá e faz o exame, né? É submetido ao exame de toque, viu que está tudo normal, ele fica super tranquilo, né? Porque o câncer de próstata, ele não dá sintomas no seu início, na sua manifestação inicial, né? Quando o tumor está só contido à próstata, ele dificilmente apresenta algum sintoma, né? Diferente de outros tipos de câncer, o câncer de próstata ele só vai manifestar algum sintoma que chame a atenção do homem quando ele já está mais avançado, principalmente quando ele já tem metástases nas vértebras da coluna. Como que o homem vai sentir? Como que é esse chamar a atenção, doutor? Então, em se falando de câncer, né? A gente levando em conta o câncer. Na maioria das vezes, quando o câncer cresce, né, em termos de volume, e pelo fato da próstata estar logo abaixo da bexiga e a uretra, o canal do xixi passa por dentro dela, o crescimento tanto da próstata, mas também como o crescimento do câncer, pode obstruir esse canal. Né? Ele vai sentir dificuldade para urinar. Sim, ele sente dificuldade para urinar, mas esse também é um sintoma que é dividido com a hiperplasia de próstata. Né? Casos mais avançados, ele pode ter uma dor pélvica, né, inespecífica, né, por avanço do tumor e por comprometimento de estruturas vizinhas à próstata, né, e principalmente quando já tem metástase à distância, que o foco principal de metástase à distância são nas vértebras da coluna lombar, a pessoa começa a ter dor óssea, né? Então, às vezes, começa a procurar o pronto-socorro, achando que é uma lombalgia, às vezes por uma questão de nervo ciático, ou alguma outra questão postural, muscular, né? E às vezes no exame acaba descobrindo uma metástase, indo investigar essa metástase, né? Acaba descobrindo um câncer de próstata já avançado. Doutor, o homem fez o exame, não tem absolutamente nada. Um mês depois, pode ser que a situação já seja diferente? Nem sempre, Nem Rafael. sempre. Nem sempre. Uma informação importante para ser dada, que o câncer de próstata, dentre todos os cânceres que são presentes, né, no meio médico, ele é um câncer que tem um crescimento muito lento. Tá? Basicamente, o câncer precisa de 36 a 48 meses para dobrar aquela massa que ele tem, aquele volume inicial que tem, né? Então, ele é um câncer de crescimento lento, porém, ele é um câncer de crescimento lento e de manifestação oligossintomática, né? São poucos os sintomas manifestados. Então, às vezes, o homem, por esperar ali eu fiz o exame de toque esse mês, esse ano está tudo bem, o meu exame de PSA está bom, eu acho que eu posso ficar uns 2 ou 3 anos sem ir ao médico. Né? Às vezes, esses 2, 3 anos acabam comprometendo, né? E às vezes trazendo um diagnóstico de um câncer já avançado, se ele procurasse 2 anos antes. Então, a periodicidade deve ser anual, da mesma forma, né, que a mulher é orientada a fazer todo ano o exame de mama, não é isso? Né? O Papa Nicolau. Então, a orientação é uma vez ao ano. Né? É bastante comum, Rafael, a gente ouvir em consultório, logo após o exame, o paciente até se assusta, porque o exame não é um exame demorado. Né? O toque retal não é um toque demorado. Né? Na maioria das vezes a gente encontra uma próstata normal, né? Ou de alterações benignas, não tem o porquê do exame ser demorado. Então, assim, eu já ouvi de pacientes assim, poxa, eu até achava, imaginava que esse é um exame mais... Pinta-se um monstro, não é? Exatamente, isso, né? E acaba sendo uma coisa um pouco mais rápida do que ele espera, né? Às vezes o exame é um pouco mais demorado, a gente precisa de um pouco mais de informações quando a gente encontra alguma alteração da qual não é esperada. Há casos do câncer de próstata aparecer em homens mais jovens do que essa idade de 40, 45 anos, 50? A gente não pode dizer sempre nem nunca na medicina, né, Rafael? Existe sim, né? Eu já acompanhei casos de pacientes com menos de 50 anos de idade com câncer de próstata, na maioria das vezes com um histórico familiar positivo, né? Era um filho de um senhor que já tinha um câncer de próstata. É comum, né? Mas a gente cai em cima de uma questão, né, quando a gente lida com política de rastreamento, a gente tem que ter uma idade, a partir daquele momento, as chances ficam muito maiores da gente conseguir, né, um diagnóstico, né, da gente expor o homem a fazer aquele exame, a gente impõe aquele gasto tanto ao sistema público de saúde ou ao sistema privado, né,
Então a gente sabe que a partir dos 50 anos a chance já é muito maior, Tá certo. né, do que antes disso. Mas eu costumo fazer, às vezes, pacientes que me procuram com 40 anos, 42 anos, quando vem de livre e espontânea vontade, eu faço o exame. Agora, doutor, por que acontece o câncer de próstata? Tem uma causa? O homem provoca de alguma forma no seu dia a dia, através dos seus hábitos, que no futuro ele possa desenvolver essa doença? Hábitos que trazem malefício para a saúde em geral também predispõem o homem a ter câncer de próstata, como, por exemplo, uma vida mais sedentária, alimentação mais gordurosa, né, uma quantidade de atividade física menor, né, isso aí são coisas já conhecidas. Bebida, cigarro? Cigarro um pouco mais, bebida talvez um pouco menos, né. O câncer de próstata ele acontece, assim como qualquer outro câncer, né, durante a divisão das células ali da próstata, acontece uma alteração pequena, um detalhe de alteração ali no DNA da célula, né? E uma das filhas daquela célula torna-se uma célula aberrante, né? E a partir daquela célula aberrante ela vai se multiplicando e é a partir daí que cresce o câncer, né? O câncer de próstata, a partir do momento que ele aparece, ele é alimentado, né? Ele tem como o funcionamento todo da próstata, ele é feito a partir do hormônio masculino que é a testosterona, né? E a testosterona também induz o crescimento do câncer de próstata, né? Mas vale a pena lembrar que se a testosterona fosse realmente a causadora do câncer de próstata, todo homem teria câncer de próstata. Olha, eu estou conversando com o Dr. Vitor Miyaguchi hoje sobre câncer de próstata. Nesse mês de novembro, nós temos uma campanha mundial. A campanha, doutor? É uma campanha mundial. Mundial, né? Campanha chamada Novembro Azul, justamente para alertar todos os homens a fazerem o exame, né? A buscar um médico, um urologista, um especialista para prevenir, para prevenção. E o Dr. Vitor há pouco falou aqui que causas, né? Por exemplo, a vida sedentária, né? Alimentos gordurosos, cigarro, o álcool, tudo isso pode levar ao desenvolvimento do câncer de próstata. Sim. Seria um caminho, é isso, doutor? Exatamente. Agora, um homem completamente saudável, que pratica atividade física, que alimenta-se bem, que não tem esses vícios, isso é um indicativo de que ele nunca vai ter câncer de próstata? Não. A gente ainda não tem nenhum indicativo de um grupo de pacientes, de um perfil de paciente, de perfil de homem, de que não vai ter câncer de próstata, tá? Isso aí a gente ainda não tem, tá? A gente sabe aquele perfil justamente o contrário, né? A gente conhece o perfil que está mais propenso a ter, mas a gente ainda não conseguiu descobrir a partir de pesquisas um perfil de que mostre, né, assim, ó, um modo de vida, um hábito diário, alimentar, que vai, de repente, salvar o homem, né, de em nenhum momento ter câncer de próstata. Isso a gente ainda não sabe. Doutor, foi para o consultório, fez o exame, foi detectado algum problema durante o exame de toque. Qual que é o procedimento? O que acontece com esse homem depois? Ao pós-diagnóstico do câncer, né? Na verdade, a gente faz, né, a consulta, ela consta, né, ali da própria anamnese, a conversa do médico com o paciente, a dosagem do exame de PSA, que o paciente já pode chegar com esse exame e voltar com ele no retorno, e o toque retal, né? Geralmente o câncer de próstata ele se manifesta como uma nodulação mais endurecida na próstata. Ele tem uma predisposição, ele tem um aparecimento mais na periferia da próstata, né? Então a gente tem essa facilidade de fazer. Uma das coisas que defendem o câncer de próstata. É diferente do aumento da próstata com esse endurecimento, é isso? Sim, é diferente. Em termos práticos, a gente tem essa consistência, né, entre o dedão e o primeiro dedo da mão. Essa carnezinha aqui mais gordinha é a consistência normal da próstata. Okay. E o nódulo é já uma consistência mais endurecida, né? Quase que pétrea. Na presença de um nódulo desse, a gente ainda não tem o diagnóstico, né? A partir daí, a gente indica uma biópsia prostática, que é feita a partir de um ultrassom, um transdutor com ultrassom transretal, o paciente faz sob anestesia, né? E é tirado alguns fragmentos da próstata, inclusive fragmentos dessa região do nódulo. Esses fragmentos são avaliados ali por um patologista e a partir dali é feito o diagnóstico do câncer de próstata, né, Rafael? O passo seguinte, a partir do momento que o homem teve o diagnóstico, é a gente descobrir se é uma doença confinada ao órgão
ou se já é uma doença disseminada, porque isso daí é vital para o tratamento. Justamente pelo fato dele ter esperado demais para buscar um urologista. Sim, claro, às vezes o homem espera demais, né? A gente encontra às vezes não um nódulo, mas às vezes uma próstata já inteira pétrea, por exemplo, né? Ou nódulos nos dois lobos da próstata, dos dois lados, né? Que isso aí muda o estadio e muda a questão da gravidade e do prognóstico da doença, né? Uma vez feito o diagnóstico, a gente parte para investigar se esse paciente tem alguma raiz, alguma metástase da lesão em outros órgãos, né? Então é feito uma tomografia ou uma ressonância da pelve, porque a metástase, o câncer de próstata, ela tem uma predileção em acometer as ínguas, né, os nódulos, os linfonodos na região da pelve, e a gente faz uma cintilografia óssea também para investigar lesões na coluna. O tratamento depois, como se procede? O tratamento depois, todo gira em torno desse estadiamento da doença. Sendo uma doença confinada ao órgão, né, a gente pode indicar ou tratamento cirúrgico, ou tratamento com radioterapia, né? Ou também tratamento quimioterápico, mas nessa questão é um tratamento mais de segunda linha, né? Então, doença confinada ao órgão, ou a gente já hoje em dia também com doenças localmente avançadas, já com linfonodos ali positivos, né? Com câncer, mesmo assim a gente indica, por exemplo, a cirurgia ou a radioterapia. A doença já estando avançada, metástase à distância, metástase ósseas, a gente expor o paciente a uma radioterapia ou principalmente uma cirurgia, a gente não vai conseguir livrar o paciente do câncer, a gente vai conseguir trazer uma cura para ele. Entendi. Então, a partir daí, a gente tem opções de quimioterápicos ou outras medicações para conter o crescimento do câncer. Bom, doutor, mas antes de chegar nesse quadro, o importante é a prevenção, né? Exatamente. A prevenção é esse o foco, né, de toda a campanha, né, de toda a conscientização que todos os urologistas e toda a comunidade médica procura nesse mês de novembro. A campanha está surtindo efeito? Ela surte efeito ao longo dos anos? Ela surte efeito porque a gente costuma ver, Rafael, um aumento, uma procura maior, né, de homens ao consultório nesse momento. A gente vê instituições, faculdades, né, fazendo conscientizações em praça pública, né, para conversar com a comunidade, para levá-lo, né, ao consultório. Isso aí a gente costuma ver bastante. Por exemplo, na faculdade na qual eu me formei, a gente tinha uma campanha dessa feita nessa época do ano também, né? Então, a prevenção é a maneira mais inócua, é a maneira mais simples, mais fácil, né, da gente conseguir um diagnóstico precoce de um câncer e, às vezes, propor o tratamento que vai trazer uma quantidade menor, né, de malefícios ou de consequências ou de sequelas para esse paciente. Da mesma forma que no mês de outubro, quando nós falávamos aqui sobre o câncer de mama, né, eu utilizei a frase quem ama cuida, uma vez que os homens deveriam incentivar as mulheres a procurarem também o exame, a fazerem a sua prevenção, agora o papel se inverte, né? As mulheres também têm um papel fundamental de encaminhar o marido, encaminhar o filho, as pessoas ao seu redor, os homens ao seu redor, justamente para esse caminho, para essa prevenção. É a família cuidando de todas as pessoas ali, né, doutor? Exatamente. E é engraçado, porque a mulher é quem mais cuida mesmo, né? Eu gosto de falar isso para os pacientes, porque a mulher ela tem uma consciência de autopreservação, de se cuidar, pelo fato de, desde pequena, já aprende com a própria mãe, né? Porque, assim, aquela criança um dia vai ser uma mãe. É do instinto materno. É do instinto materno, né, exatamente, né? Não estou limitando a mulher ao fato da maternidade, mas, pelo contrário, o fato dela ter a consciência de que ela vai precisar ter uma responsabilidade pelo fato de ser mãe, faz ela ter um cuidado maior com a própria saúde, né? O homem, ele já fica um pouco mais preocupado em ser, às vezes, né, aqui falando de uma maneira mais generalista, ser o provedor da casa, a pessoa que trabalha. Então, às vezes, ele tem um segundo trabalho à noite, então sobra pouco tempo, né? Às vezes até pouco tempo para ele cuidar da família, para ele dar atenção para a família, né? Pela correria que ele tem ali para ajudar na questão financeira de casa, né? Então é bastante comum a gente ver às vezes o homem chegando e falando assim, olha, doutor, eu vim aqui porque minha mulher estava ali já há um tempão conversando comigo e tal, né? E tá aí, né? A mulher que empurra, né? A mulher empurra, claro. Tá certo. Doutor Vitor, muito obrigado Eu pela que presença. agradeço, Valeu Rafael. pelos esclarecimentos. Vou sair de casa sem medo, né, meu amigo?
não precisa mais, né? A gente está falando de saúde, está falando de qualidade de vida. Você fazendo o exame, buscando essa prevenção, isso vai ser melhor não só para você, mas para as pessoas também ao seu redor, para a sua família. Pense que você não está sozinho nesse mundo, né? E que todos nós somos importantes uns para os outros. Está aí a campanha, então, Novembro Azul, fazendo história, não no Brasil, mas também no mundo. Hoje se morre muito menos por causa do câncer de próstata, graças à informação. Informação como essa que a gente passou para vocês aqui no Tudo Posso. A gente vai agora então para um rápido intervalo. E você sabia que os crimes virtuais são delitos praticados através da internet, que podem ser enquadrados no Código Penal brasileiro e resultar em punições como pagamento de indenização ou até prisão? No próximo bloco, o bate-papo é sobre esse assunto. O advogado criminal vai estar com a gente aqui, Dr. Daniel Morimoto, para te ajudar a evitar esse tipo de situação. Tem muita gente fazendo coisa errada pelas redes sociais. Aí depois vai reclamar. A gente já volta. Ok.